Olá pessoal, tudo bem? Final de semana movimentado com essa reunião que houve online, com a presença dos senadores Isalci e Olímpio e vários de nossos representantes. Então, para quem ainda não assistiu, não tomou conhecimento, eu vou comentar aqui de forma bem honesta o que aconteceu lá. Porque inclusive tivemos alguns problemas, mas nada de tão assim alarmante. Mas antes de entrar na descrição do que ocorreu lá, de um resumo melhor do que ocorreu lá, porque eu já fiz um resumo no sábado mesmo, mas bem rapidinho, que eu vou falar um pouco mais, mas também não tanto assim, porque senão não adianta, né? Ninguém vai querer saber. Mas antes de entrar propriamente dito nesse assunto, vamos a duas notícias aqui. Uma notícia, na verdade, um comentário. A notícia é que temos mais uma sentença de uma das nossas ações mais uma sentença favorável. Tá? Muito bom mesmo. Tá? Então está aqui, foi noticiado na revista Sociedade Militar. Muitos já devem ter tomado conhecimento. Tem um arquivo rolando pelas redes sociais. Tá? E eu vim aqui no site que está no próprio documento. É um site da Justiça Federal. Tá? E ele abre esse documento aqui, que é a sentença propriamente dita. O principal aqui é julgo procedente o pedido. É o mais importante que a gente quer ver. É referente à acumulação do adicional de tempo de serviço e disponibilidade. Tá? Então, mais um pontinho para a gente. E um comentário que eu quero fazer aqui: tem muita gente perguntando sobre o tal projeto de lei de suspensão de consignado, aquele que foi aprovado no Senado. Ele está aqui ainda como projeto de lei. Tá? Inclusive eu procurei ele na Câmara, no site da Câmara ainda não encontrei, mas o que tem aqui é aprovado em plenário do Senado e destino para a Câmara dos Deputados. Aí o pessoal tem perguntado, mas vale para militares, para pensionistas? Eu, sinceramente, não tenho conhecimento ainda. E eu prefiro esperar a sanção dele para saber o que a lei vai dizer. Tá, gente? Tem que ter paciência e vamos esperar que o pessoal da Câmara não demore muito. Tá? Então agora eu vou deixar aqui na tela do vídeo do senador Isalci. Tá? Antes aqui, eu vou deixar os links, como sempre, na descrição. Tá? E aqui o do vídeo do senador Isalci, da mesma forma, eu vou deixar o link lá na descrição, que é esse link aqui, resumido. Aí vocês podem assistir ao vídeo. Nós estamos querendo muito ter um número muito grande de visualizações aqui e um número muito grande de curtidas, tá? Então, quem ainda não fez, vamos fazer, porque isso aqui é importante. Agora vamos um pouco do que aconteceu lá. Eu rascunhei num papel, tá aqui na minha frente, eu vou dar uma lida rápida, bem rápida, para não estender tanto assim o vídeo, esse vídeo aqui, tá? Mas vou deixar mais detalhadinho na descrição, os tempos, quem falou, em qual tempo do vídeo, por exemplo, aos 5 minutos, aí a pessoa, quero ver fulano falando, aí ela avança aqui e vê. Enfim, agora, como eu te falei, né, um pouco de honestidade. O que aconteceu? Nós tivemos alguns problemas, tá? Houve essencialmente problema técnico e problema de organização. O problema técnico foi que a reunião seria transmitida ao vivo e nós esperávamos muita gente assistindo. Infelizmente, o senador Isalci, acho que ele estava na casa dele, e não sei se ele estava com assessores ou seus próprios familiares, e não conseguiram fazer a transmissão. Então o vídeo foi gravado e depois foi enviado como um vídeo normal, sem a transmissão ao vivo.
Tá? Esse foi o problema técnico. E o problema organizacional é que, na verdade, nós pretendíamos que fosse uma reunião para tratar especificamente da proposta de decreto para resolver a questão da lacuna. Tá? E teria uma lista de representantes que iria falar algumas coisas, pontos bem específicos. Porém, talvez até em decorrência do problema técnico, outras pessoas entraram e na hora H o senador Excelsi abriu espaço para pessoas falarem não exatamente naquela lista original que tinha sido planejada. Com isso, as pessoas fugiram um pouco do assunto, outras pessoas falaram de outros assuntos, falaram de outra maneira, em vez de abordar especificamente a proposta, e o pessoal falando que não, porque tem acontecido isso, porque falando às vezes da própria lacuna, então desviou um pouco do propósito. Mas mesmo assim a reunião foi produtiva e o ponto principal foi que o senador Excelsi estabeleceu um canal bem determinado para que as propostas sejam encaminhadas a ele. Seria através da dona Ivone Luzardo. Então vamos lá, como é que transcorreu a reunião? Como disse, por causa de problemas técnicos, ela começou um pouquinho atrasada, uns 20 minutos talvez. E aí durante uns 20 e poucos minutos, o início ali com o próprio senador Excelsi e o senador Olímpio. Tá? Eles falaram, foi boa a fala deles, que eles se demonstraram bastante irritados com essa coisa do governo não atender, não fazer a reunião para resolver esses assuntos. Tá? Então, e demonstraram que estão muito dispostos a nos apoiar. Tá? Depois a dona Ivone Luzardo fez um início, e aí quem falou? Né? Primeiro veio o senhor Luiz Neto, que é presidente da ANQEA. Obviamente ele falou um pouco sobre os quadros especiais. Tá? Depois veio o Cláudio Cunha. Ele falou muito da importância de representatividade de praças e graduados no governo. Tá? Depois veio a Cibele Lima, da Bramear. Tá? Márcio Rodrigues também falou. Né? E, inclusive ele enfatizou como sempre o pessoal apoiou, os praças apoiaram o Bolsonaro e o presidente agora nada. Né? A Cibele Lima falou das lutas, né, na época do PL e tal. Dr. Adão Farias, ele foi bem incisivo na proposta para o decreto para resolver a questão da lacuna. Inclusive ele enfatizou bastante que é questão financeira, não existe pretensão alguma em fazer qualquer tipo de equiparação de curso ou coisa parecida. Tá? É apenas o retorno financeiro para aqueles que não tiveram oportunidade de fazer os cursos, porque os cursos não existiam ou porque os cursos foram negados. Tá? E, inclusive, nesse momento, o senador ele pediu apoio principalmente assim, na parte jurídica, dos advogados que estavam presentes, para a montagem das propostas. Certo? E todos os que estavam presentes na área jurídica se colocaram à disposição, em especial o Dr. Adão. O Dr. Gilson Gomes, ele é subtenente, também advogado, ele falou bastante, ele falou inclusive algumas teses que ele tem, ele até se alongou um pouco, o pessoal até pediu para ele encurtar um pouco a fala, porque tomou bastante espaço e tinha várias pessoas querendo falar. Tá? Mas tudo bem, é bom que ele apresentou algumas teses dele e são coisas a serem estudadas. A Dr. Cláudio Lino, também advogado. Tá? Sub Rosemira e Sub Eliane, pioneiras femininas pela Marinha do Brasil. Elas falaram também de várias questões relacionadas ao PL, a Lei 13954, e a Sub Eliane, na verdade, desculpe, ela falou sobre os consignados, a importância de colocar o pessoal nesse projeto de lei dos consignados. Né? E eu falei um pouco sobre impacto financeiro. Na hora, confesso que eu fiquei um pouquinho nervoso. A gente tinha a pretensão de falar bem rapidamente. Eu falei durante 7 minutos e pouco. Era para falar 2, 3. Eu já me excedi e não falei tudo que eu queria falar, que eu pensei em falar, mas
tudo bem, quem sabe numa outra oportunidade eu melhoro, né? Depois veio Washington, que ele falou da lacuna, falou de isonomia, do adicional de disponibilidade. Sargento Gonçalves, obviamente ele falou da parte do quadro especial. Em seguida, Olacir, também, ele também falou dos quadros especiais, né? Depois tivemos depoimento de duas pensionistas, elas falaram bem rapidinho, Dona Marisa e Dona Cláudia. Elas deram o depoimento, o testemunho delas de como é que está a situação delas por causa dessa lei. Tá? Antônio, que é do QTA, falou especificamente dos quadros de taifeiro, algumas coisas sobre isso. Tá? O vereador Fabrício da Aeronáutica, ele é vereador em Guaratinguetá, e ele falou muito dessa falta de apoio, enfatizou isso. Ele queria ter falado um pouco mais, ele estava precisando, ele deveria ter falado um pouco antes, essa parte que essa falha organizacional afetou um pouquinho a fala dele. Ele deveria ter falado um pouco antes e um pouco mais, mas ele chegou a sair da reunião porque acho que ele tinha um outro compromisso e voltou. Quando o pessoal falou, não, o senador vai te chamar, ele voltou, falou rapidinho e precisou sair. Certo? E aí depois, no final, teve mais fala do senador Exalci, senador Olímpio. Tinha também o deputado estadual, deputado Everton. Ele iria falar, mas como modificou a ordem, acho que ele precisou sair, uma coisa assim. E acabou não falando, mas tudo bem. Depois teve Luizão, que falou sobre o pessoal da reserva e pensionistas. Roberto, da ABRAP, falou bastante sobre pensionistas. Wagner Coelho fez apenas um agradecimento. Teve também o Subleandro, ele falou sobre candidatura, e ele é aquele que divulgou o vídeo do presidente falando, já é lei, já é lei. Ele confirmou que aquele vídeo é de janeiro, foi feito em janeiro. Tá? E depois disso teve o encerramento pelo senador Exalci e pela Ivone Luzardo. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Eu vou deixar, como falei, um índice, assim, tempos aproximados aqui na descrição e vocês procuram. Eu quero ouvir o que o fulano falou sobre isso, quero ouvir o que a fulana falou sobre aquilo. Vai mais ou menos ali no tempo, adianta o vídeo. Né? Mas acessem o vídeo, né, para gerar visualização aqui e coloquem o like. Vamos ver aqui, tá azulzinho. Eu já curti, já fiz minha parte. Beleza, pessoal? Então é isso aí por hoje. Valeu!